Boa noite, pessoal. Vamos aguardar um pouquinho, o pessoal começar a entrar. Olha, coisa boa! Hoje live no Dia dos Namorados e várias pessoas entrando por aí. Que bom! Buscando sempre conhecimento, né, gente? Não importa se é Dia dos Namorados ou não, a gente tá aí na atividade sempre em busca de melhorar e agregar mais conhecimento, né? Tudo certo com vocês? Preparadas para mais uma live do Clube da Expert? Bom, nessa live, pessoal, nós vamos falar a respeito das sessões de retorno da toxina botulínica. Eu, particularmente, né, sempre cobro as minhas alunas para não falar em retoque. E eu vejo bastante gente ainda falando sobre retoque. Então, primeiro de tudo, eu quero contar para vocês o porquê eu não gosto dessa palavra e tentar fazer vocês mudarem um pouquinho esse cenário também, tá? Eu não gosto de falar retoque de toxina botulínica, porque quando a gente fala em retoque, a gente automaticamente lá no nosso subconsciente já pensa em fiz uma vez, preciso retocar. O que é retocar? Fazer de novo, certo? E eu não considero que essa sessão de retorno da paciente, ela seja um retoque, porque você não vai fazer de novo a aplicação. Você vai avaliar como ficou a sua aplicação e ver se existe a necessidade de uma dose de reforço em algum dos pontos que você aplicou lá na primeira sessão e que acabou não pegando a aplicação. Concordam comigo? Então, para as minhas pacientes, eu nunca falo vamos agendar o seu retoque. Eu sempre falo vamos agendar a sua sessão de retorno e nela nós vamos avaliar a necessidade de fazer algum ponto de reforço de toxina. Lembrando que a gente tem que priorizar os resultados na primeira aplicação. Então, o mais importante é a gente entregar praticamente o nosso resultado todo na primeira aplicação para que não tenha necessidade de uma dose de reforço 15 dias após. O ideal da toxina botulínica é a gente não aplicar novamente. Só que em alguns casos se dá necessário, então a gente faz a aplicação. Mas o ideal é a gente priorizar o resultado na primeira aplicação. Então, capricha, faz um bom planejamento, coloca a quantidade de toxina adequada na primeira aplicação para pegar tudo de primeiro e você não precisar fazer reforço depois. Porém, caso seja necessário o reforço, a gente vai falar agora sobre o que vamos fazer nesse reforço. E quais são os casos, né? O que pode acontecer numa aplicação de toxina que vai me fazer ter que aplicar novamente lá na sessão de retorno? Várias questões. Nós não vamos falar provavelmente sobre todas elas, mas eu vou trazer algumas aqui para vocês que eu julgo serem as mais comuns e a que a gente mais precisa ter esse conhecimento para fazer a coisa certa. Então, nunca use uma dose alta de toxina na sessão de retorno. Lembre sempre que quanto mais a gente entrega na primeira aplicação, menos a gente precisa fazer depois. E o ideal da toxina é você entregar o resultado final já na primeira aplicação. Porém, existem alguns casos em que a gente faz a aplicação de toxina e quando a paciente retorna, nós percebemos que uma sobrancelha ficou subindo mais do que a outra. Quem viu o post que eu fiz hoje ao meio-dia? Uma foto de uma paciente minha com a sobrancelha uma mais alta que a outra. Então isso pode acontecer. Por que isso acontece? Por duas razões. Primeiro, ou a aplicação ficou assimétrica. O que isso significa? Que em um lado o ponto de aplicação ficou alto e no outro ficou mais baixo, fazendo com que a região aonde teve a ação da toxina
fosse alta de um lado, deixando o músculo com ação na parte mais inferior, e no outro lado, que foi mais baixo, o músculo ficou sem ação. Aí essa sobrancelha ficou parada e a outra ficou subindo. Esse é um dos fatores. O segundo pode ser relacionado à questão do próprio músculo, né? Como foi a reação do músculo à aplicação de toxina. Às vezes você aplicou de forma super simétrica, colocou a mesma quantidade de toxina dos dois lados, porém em um lado pegou melhor do que no outro. Isso é comum e pode acontecer. Quando isso acontece, o que nós vamos fazer nesses casos? Então, tem uma sobrancelha parada e a outra sobrancelha, ficou com movimento e ficou mais alta do que essa. O que eu faço nessa questão? Eu venho do lado onde a sobrancelha tem movimento e eu olho aonde está a contração do músculo frontal aqui nesse lado. E eu vou aplicar um ponto de toxina exatamente aonde eu noto essa ação do músculo. Quando eu faço essa aplicação, eu não vou aplicar aqui embaixo. Eu vou aplicar na parte mais superior aonde eu vejo essa contração. Por quê? Porque eu tenho um halo de ação da toxina, de aproximadamente uma moeda de 50 centavos. Então, quando eu tenho esse halo de ação, eu pego a parte mais alta da contração, aplico ali e eu sei que eu tenho um halo que vai pegar a porção aqui mais de baixo. E aí eu vou ter as duas sobrancelhas no mesmo lugar, certo? Por que eu não posso aplicar embaixo? Porque se eu aplico aqui embaixo, ok, eu pego o músculo, mas eu vou estar correndo o risco de gerar uma ptose, tá? Então, eu sempre vou aplicar lá na parte mais alta da contração daquele músculo que está com movimento, certo? É dessa forma que eu faço essa correção. Ana, mas a minha paciente voltou e disse assim, mas eu gostei mais do lado que ficou subindo. Putz, e aí? O que fazer nessa situação? Infelizmente, se a paciente falar que gostou mais do lado que a sobrancelha ficou mais alta, não existe alguma alternativa para fazer o outro lado subir e ambas ficarem iguais. Nesse caso, a única solução para suavizar essa assimetria é fazendo o lado que ficou mais alto baixar, certo? Não tem como reverter esse efeito da toxina de forma imediata. A gente precisa esperar o tempo de ação dela reduzir para que aquele músculo vá perdendo a ação da toxina e voltando a trabalhar e voltando a ter o movimento para nivelar com o outro lado. Então, nesse caso, não tem o que ser feito. E aí é uma questão de explicar para a paciente. Se ocorreu de um lado ficar mais parado e o outro com mais movimento, provavelmente é porque lá na primeira aplicação você conversou com a paciente e ela queria as sobrancelhas mais paradas, porque você fez a aplicação aqui na lateral do músculo frontal, certo? Então ela tem que entender que o intuito era deixar a sobrancelha mais parada e não mais alta. E aí você vai baixar aquele outro lado para que as duas fiquem iguais, certo? Ok? Então é dessa forma que a gente corrige essa questão das sobrancelhas. Gente, e aí, por que a gente chama de dose de reforço? Porque olha só, fiz a minha aplicação lá na primeira sessão. Ela voltou com essa questão da sobrancelha. Eu posso aplicar de 1 a 2 unidades aqui nessa musculatura. Se foi muita contração, 2 unidades. Agora, se ficar, por exemplo, que nem a minha, eu tô forçando para essa baixar, certo? A minha eu deixei as duas iguais. Mas, se for como a minha, que é só um pouquinho, 1 unidade já vai ser o suficiente. Então, a dose de reforço é isso, é questão de você usar
5, 6 unidades no máximo, tá? Então sempre priorize uma boa aplicação na primeira sessão. Nunca deixe para ver o que vai acontecer e lá na segunda colocar mais toxina, certo? Bom, próximo caso, o que mais pode acontecer? Pode acontecer fiz a aplicação de toxina, conversei com a minha paciente, ela queria as sobrancelhas bem arqueadas. Eu deixei toda a região lateral do músculo frontal livre para que ocorresse esse arqueamento. Só que quando a minha paciente voltou, ela não entendeu o que eu falei para ela a respeito de quando eu tenho arqueamento de sobrancelhas, automaticamente eu vou ter linhas, rugas nessa região lateral. Não tem como ter uma sobrancelha arqueada sem ruga, certo? Isso é a primeira coisa que eu preciso explicar para minha paciente quando ela opta pela sobrancelha mais arqueada. Fiz essa aplicação, deixei liberada aqui a lateral realmente para ter esse arqueamento e no retorno a minha paciente não gostou. Ela achou que ficou muito alta, achou que ficou exagerado. E aí, o que eu faço nesse caso? Nesse caso, não é um caso de assimetria. É um caso onde realmente eu não apliquei na lateral. O que eu vou fazer? Se ela ainda quer um certo movimento, só que ela achou que ficou muito, eu faço a aplicação na região lateral aqui do músculo frontal, porém acima da C-line, nunca abaixo. Então eu faço a aplicação acima da C-line. Eu vou baixar um pouco esse arqueamento, mas ainda vou deixar essa sobrancelha com esse movimento e com um certo arqueamento. Agora, ela não gostou do arqueamento, não se sentiu bem e quer que a sobrancelha fique parada, aí eu faço a minha aplicação acima da C-line e também faço uma aplicação mais abaixo, porém uma aplicação mais superficial, para eu não gerar ptose na sobrancelha da minha paciente, certo? Então já tivemos 2 casos aqui de retorno, como fazer no retorno, ok? Próximo caso, fiz uma aplicação no corrugador e não travou a glabela. E aí, o que aconteceu? Por que não travou a glabela? Aí a gente precisa avaliar como foi a primeira aplicação. Para travar a glabela, são 3 músculos envolvidos. Músculo corrugador, músculo prócero e depressor do supercílio, certo? Aí, aconteceu dessa glabela não travar. Primeiro, eu apliquei quantas unidades no corrugador? Apliquei origem e inserção? Apliquei da forma correta? Peguei no local exato onde eu tinha que pegar nesse músculo? Apliquei no prócero? Se necessário, né, que não é todo caso que precisa, mas naqueles casos necessários, fiz a aplicação do depressor? Se sim, se eu fiz todas as aplicações, se eu apliquei certinho no músculo, se eu apliquei na profundidade correta, na angulação correta, eu tenho que me perguntar, olhar lá na ficha quantas unidades eu apliquei. Se aplicou menos de 4 unidades na origem do corrugador, gente, já é impossível de travar. Isso eu já vou deixar claro para vocês. Corrugador, na sua origem, menos de 4 unidades, não trava. Então, o mínimo que você vai usar de toxina aqui no corrugador, na origem, 4 unidades. Usou 2, já sabe que foi a quantidade, muito pouco, não trava mesmo. Usou 4 de cada lado na origem, não travou? Aí a gente vai avaliar por quê. Ou a aplicação foi incorreta ou a quantidade ainda foi pouca em relação à força do músculo daquela paciente, tá? Então, se eu apliquei, eu tenho certeza que eu apliquei correto aqui no músculo corrugador, eu coloco mais quantidade, né? Mais 2 unidades de cada lado, por exemplo, já vai ser o suficiente. Agora, se eu não sei se eu apliquei corretamente, aí o ideal é eu aplicar as mesmas unidades
aí de forma correta, para realmente travar. Em casos onde é necessária a aplicação aqui na inserção do músculo corrugador e eu não fiz na primeira aplicação, fiquei com um pouco de receio e aí a glabela até deu uma travada bem no centro, mas ficou marcando muito aqui na lateral, eu já sei que faltou a aplicação na inserção do meu corrugador. Certo? É isso que a gente faz. Agora, Ana, apliquei em tudo, apliquei correto, apliquei 4 unidades na origem, mais 2 unidades aqui na inserção, apliquei 2, 3 unidades no prócero, apliquei no depressor e não deu certo, mesmo assim eu não tive resultado. Aí eu preciso colocar mais quantidade, tá? Ou avaliar a minha aplicação como foi. Se foi bem feita, se eu fiz aonde tinha que ser feito. Eu vejo que essa região de glabela, ela é uma região aonde as profissionais têm dificuldade de trazer resultado e é por isso que eu tô trazendo esse tópico aqui para nossa sessão de reforço, porque é o que eu mais recebo de dificuldade de vocês é sobre essa questão de travar a glabela. Putz, não consegui travar a glabela. A paciente voltou e tava ali mexendo, tava tendo contração, não ficou legal. Então, essa região é uma região fácil de trabalhar e fácil de travar. Porém, a gente precisa cuidar dessas questões que eu falei para vocês. Apliquei no músculo correto, apliquei profundidade correta, apliquei quantidade de toxina correta. Lembrando que origem do músculo corrugador não trava com menos de 4 unidades. E se travar com menos de 4 unidades, não vai durar. Certo? Então, foca nisso. Eu sei que às vezes você quer dar uma economizada, uma enxugada aí na quantidade de toxina, mas não tem como, tá? Não tem como economizar na região de corrugadores, na região da glabela, tá? Outra coisa que eu ia falar para vocês, essa região, vou até pegar uma caneta aqui para marcar para vocês e mostrar, tá? Essa região de corrugador aqui na glabela, eu vejo muito erro na internet. Qual é o erro? Algumas profissionais, eu vou fazer errado desse lado, tá? Elas aplicam o corrugador aqui e aqui. Juro pra vocês, já vi nessa altura. Porque quando eu contraio, essa região, ela também se contrai junto, quando eu contraio o corrugador. Porém, essa região aqui, se eu fizer a aplicação, eu atinjo o músculo frontal. Tá? Eu não vou atingir o músculo corrugador. Então, eu não vou travar a glabela e, além disso, eu ainda corro o risco de uma ptose aqui na região inicial da minha sobrancelha, porque eu travei a região do frontal, que tem o seu vetor elevador, tá? Então, o corrugador, ele não está ali na parte de cima, gente. O corrugador, se você olhar e estudar em cadáver fresco, o corrugador, ele está exatamente nessa região, atrás aqui dos pelinhos da nossa sobrancelha. Então, a aplicação de corrugador, ela vai ser uma aplicação baixa, ó, origem do corrugador e inserção do corrugador, que depende de cada pessoa. Você vai pedir a contração ali na hora e vai avaliar aonde está a inserção do corrugador daquela paciente em questão. Mas a origem sempre vai ser aqui, ó, quando a paciente contrai, faz um gordinho. E a inserção ali é onde repuxa, tá? Então, o corrugador, ele é realmente aqui, ó, bem próximo do pelinho da sobrancelha. Se eu fizer alto, eu não vou pegar corrugador e não vou ter um bom resultado, tá? Certo? Deu para entender até agora? Então, falamos de 2 casos já, né? Nós falamos do caso, deixa eu pegar aqui para limpar. Nós falamos do caso
falamos de 3 casos, né? Falamos do caso onde as sobrancelhas voltam assimétricas. Falamos do caso onde a sobrancelha volta muito alta e a paciente não gostou. E também falamos do caso da glabela, como que eu vou travar glabela, certo? Outro caso que pode acontecer, que é bem frequente, orbicular. Não tive bom resultado no orbicular. Paciente voltou, ela sorri, se enche de linha. Vamos avaliar essas linhas? Primeiro de tudo, será que eu preciso aplicar toxina ali de novo? Será que essas linhas elas são por conta do músculo orbicular? Ou será que a minha paciente apresenta flacidez de pele? A minha paciente, quando sorri, tem um acúmulo de pele na região e isso não está relacionado com o músculo orbicular. Então, vamos avaliar. Paciente voltou, fiz a aplicação do orbicular correta, coloco o dedo, ela sorri, nem mexe, não puxa a sobrancelha para baixo, não vejo movimento de musculatura nessa região. Porém, quando ela sorri, enche de linha, essas linhas não são por conta da contração muscular do músculo orbicular. Preciso aplicar toxina ali de novo porque não pegou? Não. O que eu preciso é já fazer essa avaliação na primeira aplicação e falar para minha paciente sobre essa questão dela. Olha, aqui nessa região dos pezinhos de galinha, a gente faz uma aplicação, a gente consegue travar o músculo orbicular, vai melhorar bastante. Porém, nessa região de baixo, eu não posso aplicar intramuscular, porque senão eu vou travar o seu sorriso e vou te deixar com a bochecha quadrada, vou fazer um efeito prateleira em você. Então, eu vou aplicar uns pontinhos de microbotox, que é de forma intradérmica, para a gente tentar melhorar essas linhas. Voltou para o retorno, depois da aplicação intramuscular e depois da aplicação intradérmica que você fez. E ainda tem linha, não tem mais o que fazer com toxina. Desde que a aplicação foi correta, né? Tem que avaliar se você aplicou certinho. Mas não tem mais o que fazer. Aí, nesse caso, nós precisamos entrar com tratamentos associados para tratar a pele dessa região, para que essa pele fique mais rígida, para estimular colágeno e essas linhas não se formarem mais quando a paciente sorri, para essa pele não acumular aqui nessa região de cima quando ela sorri. Então, não é culpa da sua aplicação que foi incorreta. Às vezes pode ser, por isso que tem que avaliar, né? Se ainda tem contração no músculo, aplica de novo. Mas se não tem, é questão de pele, tá? Principalmente em pacientes 40+. Então é questão de pele. Aí entra com tratamentos associados, certo? Esses tratamentos associados podem ser o quê? PDRN, fio liso de PDO, Ultraformer, tá? Basicamente esses 3 tratamentos que eu gosto para essa região. Se for fazer um bioestimulador de colágeno, ok, mas lembre sempre que o bioestimulador nessas regiões aqui a gente não pode aplicar, certo? Então esse é um caso que também acontece muito, esse caso da região de orbicular. E também, gente, região nasal. Putz, sempre volta com as ruguinhas do nariz ainda em evidência. Agora eu te pergunto, bunny lines, que são essas ruguinhas do nariz, elas travam 100%? Nunca vai travar 100%. Raríssimos são os casos, não vamos tirar essa palavra nunca, tá? Raríssimos são os casos aonde as bunny lines travam 100%. Eu fiz a aplicação em mim, ó, suaviza, mas não trava. Por que que não trava? Mesma coisa da região orbicular. Eu travei, relaxei o músculo nasal, certo? Quando eu faço isso aqui,
eu elevo a pele e a pele acumula nessa região de nariz também. Então não é por conta da contração, é por conta da pele que ao levantar essa região, a gente acaba gerando um acúmulo de pele ali naquela região, tá? Então não tem como travar 100%. Então avalia, verifica se é por conta da contração, se sim, pode aplicar mais, caso contrário, é pele, não tem o que fazer. Certo? Não precisa aplicar mais. Então, gente, esses são os casos mais comuns de acontecer no retorno da toxina, né? Principalmente o que eu noto que mais acontece: região de sobrancelhas, tá? E região de orbicular. É o que mais acontece. E glabela, né, por aquelas outras questões que a gente falou. Mas a gente sempre tem que priorizar a aplicação de toxina já na primeira aplicação. Eu vejo que às vezes tem profissional que usa pouca quantidade de toxina. Gente, infelizmente, eu não sei se isso é devido à toxina em si, enfim, não tem mais como fazer uma aplicação de terço superior com um bom resultado e com uma boa duração com 40 unidades de toxina. Tá? Não tem como, é inviável. Então, o mínimo, em casos onde a paciente tem pouquíssima contração, o mínimo que você vai utilizar, aí ó, 50 unidades é o mínimo, tá? Mínimo. Nas minhas aplicações, em terço superior, eu nunca uso menos de 60 unidades, tá? Sempre mais de 60 unidades. Então, lembra sempre, não vale a pena economizar. Porque se você economiza na quantidade, você não fideliza a tua paciente, você não vai ter um resultado bom, nem a curto e nem a longo prazo, tá? Então, Ana, mas aonde que eu coloco tanta toxina? Né? Aonde que vai tudo isso? Que eu não tô conseguindo entender. Gente, pontos do músculo frontal, normalmente a gente coloca de 2 a 3 unidades por ponto. Se é mais região superior, pode ser 3. Mais inferior, 2. Você vai fazer, tá, a aplicação no padrão W, padrão M. Quem já adquiriu o meu guia de aplicação de toxina, conhece, já sabe o método que eu utilizo. Então, vai fazer aqui, ó, pelo menos 7 pontos, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pelo menos 7 pontos. Então, só aqui já foram quase 20 unidades, tá? Se não mais, se tu usar 3 em cada. Mas vamos jogar 20 unidades. Corrugadores, tá? Gente, só me falem se vocês estão me ouvindo, porque acabou a bateria do meu fone. E eu quero ver se vocês continuam me ouvindo ou se travou o meu som. Estão ouvindo? Ok. Corrugadores, tá? Corrugadores. Região inicial, aqui, origem do corrugador. Pelo menos 4 unidades de cada lado. Então, aqui já vai 8. Mais inserção. Já vamos jogar para umas 15 unidades, mais ou menos. Então, só frontal e corrugador, a gente já tem 35 unidades. Mais prócero, mais nasal, já deu mais pelo menos 10 unidades, tá? Então a gente já foi para 45 unidades. Mais orbicular, tá? Pelo menos umas 10 unidades de cada lado. Então aí a gente já foi para 65 unidades. Mais o microbotox, que eu vou aplicar para fazer um mimo para minha paciente. Mais pelo menos aí umas 6 unidades, tá? Então não adianta economizar. Se você quer ter resultados, entregar resultados já na primeira aplicação, você precisa utilizar a quantidade correta de toxina. Não adianta querer economizar na toxina, certo? Então, gente,
Dito o que eu queria falar nessa live, eu vou abrir agora para perguntas de vocês, tá? Eu vi que tinham 2 perguntinhas anteriores, eu vou voltar ali para olhar essas perguntas e responder. E vocês podem ir mandando as dúvidas de vocês, tá? Que eu vou responder também. Então, deixa eu ver aqui. Renata, e quantas unidades no ponto alto da sobrancelha? Acho que eu já falei, mas vou repetir caso não tenha ficado legal. Caso você vá fazer somente a aplicação ali na assimetria, você precisa avaliar a contração da musculatura, tá? Contração, tá meio exagerada, tá ficando bem marcada, aquelas linhas de Wi-Fi que chamam, faz 2 unidades. Se tá bem sutil, tipo a minha, ó, só uma contraçãozinha, 1 unidade é o suficiente, tá? A Giovana, não apliquei nas laterais e ficou uma mais alta que a outra. No retorno, apliquei só 1 unidade na que estava mais alta. Ótimo, Giovana, é isso mesmo. A Priscila. Ana, fiz no frontal e apliquei bastante acima da C-line, porém as rugas abaixo da C-line ainda está com bastante rugas. O que deve fazer? Faz aplicação. Só que daí a aplicação mais superficial e com menos quantidade de toxina. Faz a aplicação onde existe a contração, tá? Provavelmente tu fez a C-line muito alta, tá? Por isso que ficou com bastante linha ainda. Ou é aquelas pessoas que têm um padrão de contração total no músculo frontal. Que a contração já começa aqui, ó. Já começa a formar linhas aqui embaixo. Aí tu faz acima da C-line e abaixo da C-line tem que aplicar também. Só cuidado para deixar pelo menos um dedinho de distância aqui acima da sobrancelha sem aplicação. E vai fazer de forma mais superficial essa aplicação, para não travar e não dar uma ptose aí na sobrancelha da paciente, tá? A aplicação em pápulas tem que ser hiperdiluída. Priscila, assim, ó, não existe regra, tá? Tem profissionais, tem artigos que trazem pra gente uma diluição da toxina, né? Então, você tem ela ali reconstituída e aí você aspira, vamos supor, 5 unidades da reconstituição seca, tá? 5 unidades de toxina reconstituída na seca e vai lá no soro fisiológico e aspira mais umas 10 unidades. Aí vai te dar um total de 15, hiperdiluidinho ali. Pode fazer a aplicação dessa forma. Eu não faço. Eu pego a toxina, aspiro e coloco uma média de meia unidade em cada pápula. Só que tem que ter certeza que esta aplicação está sendo feita de forma intradérmica, bisel virado para cima, para não pegar no músculo e não deixar esse sorriso quadrado, tá? A Maria, no sorriso gengival seria interessante quantas unidades? Aqui a gente não tá falando de sorriso gengival, aplicação de sorriso, tá? Mas eu vou te falar, depende muito do sorriso gengival. Quantos milímetros de gengiva aparece quando essa paciente sorri? É isso sempre que a gente tem que avaliar, tá, gente? Não existe uma receita de bolo. Não tem como eu falar pra ti assim, Maria, no sorriso gengival tu vai colocar 2 unidades. Porque depende da quantidade de gengiva que aparece. Eu preciso travar muito esse músculo, eu preciso dar uma relaxada nesse músculo, ou preciso só dar uma suavizada. Então, você pode ir de 1 unidade no ponto de aplicação até 3, por exemplo, tá? A Lid, você faz reconstituição seca ou tradicional? Lid, eu só uso reconstituição seca, tá? Eu prefiro... gosto mais dos meus resultados com a seca, inclusive existem artigos científicos falando e comprovando pra gente que a reconstituição seca ela é mais segura, ela tem um halo de ação maior e um halo de dispersão menor, o que na tradicional é ao contrário. Porém, o tipo de reconstituição não interfere no teu resultado final, desde que você usando a reconstituição tradicional, na hora de fazer a aplicação, você faça essa aplicação com um volume maior para que você tenha a mesma concentração de toxina nessa aplicação que você teria com a reconstituição seca, tá?
Qual a região vascularizada dos olhos onde não devemos aplicar? Gente, toxina botulínica não tem problema em relação à parte vascular, tá? Porque ela não vai fazer uma oclusão arterial, por exemplo, assim como o ácido hialurônico, que é denso. A toxina botulínica, ela é fluida e também a gente usa uma quantidade muito pequena, tá? Então não tem esse problema. A única coisa que você deve cuidar é para não deixar realmente a sua paciente com roxo. O que vai acontecer se você pegar um vaso é deixar a sua paciente roxa, mas isso não vai interferir nem no seu resultado e também não tem problema nenhum, tá? Em relação a essa questão vascular. O que eu faço? Eu coloco a luz, a iluminação bem em cima da minha paciente, olho bem, estico bem a pele e vejo onde estão os vasos dela e tento fugir dos vasos com a agulha para não deixar ela roxa. Somente por isso, tá? Pela questão vascular não tem risco. Orbicular, você aplica mais que 2 unidades em cada ponto? Depende, gente. Depende da contração muscular. Se é uma contração leve, não precisa mais que 2, dá para usar até 1. Se é uma contração mais forte, dá para usar 3, 4 unidades. Então, gente, sempre pensem assim. Quanto mais forte é a contração da musculatura da minha paciente, mais quantidade de unidades eu preciso, tá? Se eu coloco pouca quantidade e aquele músculo é muito forte, o meu resultado não vai ser o que eu espero. Então, eu preciso colocar um pouquinho a mais, tá? Como você aplica meia com diluição seca? Não entendi a pergunta, Giovana. Eu vou lá, aspiro na seringa a quantidade de unidades que eu vou usar. Aí eu venho fazer a pápula, entro só com o biselzinho da agulha viradinho para cima, bem superficial, e aplico meia unidade, né? Um risquinho da seringa de 0,5 ou a de 0,3 equivale a 1 unidade. Então eu aplico meio risquinho, tá? Deu para entender? Gente, mais alguma dúvida? E as meninas que fizeram perguntas, ficou claro a resposta? Qual seringa você indica? De 8 ou de 6? Eu gosto da de 6, tá? Prefiro a de 6. Porque nas aplicações, por exemplo, de terço superior, tem que ter a de 8 também, tá? Na aplicação de terço superior, por exemplo, não tem nenhum músculo que eu precise mais de 6 milímetros de profundidade. Então, se a minha agulha é de 8, eu tenho que ficar me cuidando muito na quantidade de agulha que eu coloco. Porque 8 milímetros, se eu preciso aplicar, por exemplo, num músculo de 2 milímetros de profundidade, eu tenho que colocar só a pontinha da minha agulha. E aí eu tenho que ficar me cuidando para não aprofundar, porque a agulha é muito longa. Então, para aplicação de terço superior, eu gosto da de 6 milímetros. E para outras aplicações, eu preciso da de 8. Por exemplo, a aplicação do músculo do septo nasal. Aqui, o depressor do septo nasal. Aqui eu preciso de 8 milímetros, por exemplo, tá? Mentual. Normalmente eu vou usar 8 milímetros também. O que mais? Que vai ser mais profundo. Masseter, 13 milímetros, tá? Então, eu uso mais a de 6. Mas é interessante ter as outras também. Vai ficar gravado? Gente, as lives, tá, que eu faço aqui com vocês no Instagram, nas quartas-feiras, elas não ficam gravadas aqui no Instagram, mas a gente libera a gravação para vocês na segunda-feira no YouTube. Então eu aviso vocês, ou quem está lá no grupo do Clube da Expert no WhatsApp, é sempre avisado quando o vídeo, a regravação da live vai para o YouTube, tá? Tá, meninas? Então vai ficar gravado sim, só que não aqui. Na segunda-feira vocês conseguem assistir lá no YouTube essa live. E quem ainda não participa do Clube da Expert, gente, clica no link da bio e participe. Vale muito a pena, vocês têm acesso a esse grupo do WhatsApp, onde vocês são avisadas das lives que a gente faz e vocês também são avisadas quando a gravação está disponível. E também dos outros vídeos que a gente coloca no canal do YouTube, tá? Sempre tem conteúdo bem interessante nos vídeos do YouTube, então fica bem legal, tá?
Sorriso triste, dá pra usar tanto a de 6 como a de 8, tanto faz, porque a aplicação é bem superficial. Então, desde que você entre 2 milímetros de agulha, tá? Com uma inclinação legal ali pra fazer uma aplicação superficial, é o suficiente, tá? Mas eu uso tudo, gente, tudo 6 milímetros. Só uso a de 8 milímetros para depressor do septo nasal. Mento, eu uso a de 6 normalmente, tá? Então, depressor do septo nasal eu uso 8, que é para aquela aplicação para a pontinha do nariz que fica descendo. E masseter é 13 milímetros, tá? É aquela, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. A do masseter é 13 milímetros, é aquela amarelinha, ó, tá? Essa é a do masseter. Então, para um masseter eu não consigo usar a minha agulhinha, a minha seringuinha de toxina, aquela que já vem com a agulha acoplada, tá? Para uma masseter eu preciso usar, daí normal, a minha seringuinha de 1 ml, ó, que não tem agulha, aí eu acoplo a agulhinha de 13 milímetros aqui na ponta dela, certo? É isso então, meninas! Muito obrigada pela presença de todas vocês hoje aqui, Dia dos Namorados, e vocês estudando, tô muito orgulhosa de vocês. A gravação, então, segunda-feira no YouTube, tá? E participem do Clube da Expert, entrem no grupo, que vale a pena, vocês são notificadas de tudo o que acontece aqui pra vocês, né? De todos os conteúdos que a gente vai trazer aqui pra vocês, tá bom? Vejo vocês, então, quarta-feira que vem, 8h30 da noite aqui no Instagram. Beijo! Até semana que vem!